Olá! Chegamos à aula 36 e ao ponto de fechamento conceitual da parte 6 do primeiro curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Esta aula cumpre uma função mais delicada e mais profunda: mostrar que os diferentes regimes da física, clássico, onde incluímos a relatividade, quântico e transitório, não são domínios desconectados, nem teorias que se corrigem mutuamente por ajustes externos, mas manifestações compatíveis de uma mesma estrutura subjacente quando observadas em limites topológicos distintos. Tradicionalmente, como já vimos, a física convive com uma tensão bem conhecida. A mecânica clássica descreve trajetórias bem definidas, causalidade local e evolução contínua. E a relatividade descreve a geometria dinâmica do espaço-tempo. Já a mecânica quântica descreve superposição, não localidade e probabilidades. Entre esses polos, porém, existe um regime que costuma ser tratado apenas como ponte técnica, mas que é conceitualmente decisivo: o regime transitório, no qual a coerência ainda é suficiente para produzir objetos relativamente estáveis, mas já não é rígida o bastante para garantir trajetórias únicas e determinismo pleno. É nesse intervalo que surgem os fenômenos de fronteira: decoerência parcial, emergência progressiva do comportamento clássico, instabilidades de fase, bifurcações dinâmicas, sensibilidade extrema a perturbações e efeitos mesoscópicos em que o sistema oscila entre descrição por trajetória e descrição por distribuição. Em outras palavras, a tensão não está apenas em conciliar três teorias prontas, mas em compreender o mecanismo interno de transição que liga esses regimes, isto é, por que a realidade, em certas condições, se comporta como trajetória, em outras como superposição e em outras como geometria dinâmica, sem que isso implique uma mudança de leis, mas uma mudança estrutural na forma como a coerência pode ser sustentada e projetada. De fato, o problema histórico nunca foi apenas técnico, foi ontológico. Afinal, o que exatamente está mudando quando mudamos de regime? As leis? A realidade? Ou apenas a forma como a descrevemos? A proposta da teoria do nó temporal é clara e radical. O que muda não são as leis fundamentais, mas o tipo de projeção que a rede temporal consegue sustentar. Os regimes da física não se distinguem por axiomas incompatíveis, mas pelo grau de estabilidade topológica dos domínios coerentes que estão sendo projetados. Para entender isso, é preciso abandonar uma ideia muito arraigada entre os estudantes de física e também entre os profissionais: a de que existe um nível clássico, um nível quântico e um nível relativístico, como camadas ontológicas distintas da realidade. Na TNT, não há camadas ontológicas separadas. O que temos são diferentes regimes de coerência projetável da rede temporal. Nada mais, nada menos. A TNT introduz o conceito de limite topológico, exatamente para marcar essa diferença. Um limite topológico não é um limite numérico, nem uma aproximação por pequenos parâmetros. Ele é uma mudança na minha estrutura de estabilidade, do conjunto de estados que podem ser projetados de forma consistente. Em outras palavras, trata-se de uma mudança na forma como a coerência se organiza e se sustenta, e não de uma troca de leis fundamentais. Neste ponto de nosso curso, já ficou bem claro que no regime clássico, a rede temporal sustenta domínios altamente coerentes. Esses domínios possuem estabilidade suficiente para que sua dinâmica interna possa ser comprimida, na projeção, em poucas variáveis coletivas. O resultado dessa compressão é aquilo que chamamos de trajetória, massa, força, potencial. Nada disso é fundamental, mas são descrições eficazes de um padrão coerente estável.
regime quântico, essa estabilidade não desaparece, mas muda de natureza. A coerência deixa de ser global e rígida e passa a ser distribuída, oscilante, sensível a perturbações mínimas. O domínio ainda é projetável, mas já não admite uma compressão em uma única trajetória suave. O que aparece então são superposições, interferências e não localidade. Não porque outras leis passaram a valer, mas porque a topologia do domínio coerente mudou. É exatamente aqui que entra a noção de compatibilidade. A mecânica clássica, como sabemos, não é negada pela mecânica quântica, nem a mecânica quântica corrige a clássica. Na verdade, ambas são descrições válidas de regimes distintos de estabilidade da mesma rede. O erro histórico de alguns, é claro, foi tratar essas descrições como concorrentes, quando elas são, na verdade, limites topológicos de uma mesma dinâmica subjacente. A teoria do nó temporal insiste neste ponto. Não existe um corte abrupto entre o clássico e o quântico, ou seja, não existe uma fronteira física entre uma suposta realidade quântica e uma realidade clássica. Quem ainda diz isso simplesmente não sabe do que está falando. O que existe são transições topológicas contínuas ou críticas na organização da coerência. Quando a estabilidade da coerência nodal é alta, a projeção registra trajetórias, e quando essa estabilidade cai, a projeção registra distribuições. Por conseguinte, quando a estabilidade se reorganiza novamente, o regime clássico reaparece como um atrator funcional. Essa ideia tem uma consequência profunda que pode ser sintetizada da seguinte maneira: o regime clássico não é o caso simples da realidade, mas o caso mais estável. Ele é, de fato, um regime privilegiado não por ser fundamental, mas por ser topologicamente robusto. É por isso que o mundo macroscópico parece tão sólido, contínuo e previsível. Não porque ele seja ontologicamente distinto, mas porque sua coerência é suficientemente forte para sustentar projeções estáveis ao longo do tempo linear. Ao introduzir o limite topológico, a TNT resolve, de uma só vez, o problema da compatibilidade entre regimes e o problema da transição entre eles. Não há necessidade de postular colapsos ad hoc, isto é, a TNT não precisa recorrer à metafísica, nem precisa introduzir fronteiras conceituais artificiais. O que há, na verdade, são reorganizações da coerência que a projeção interpreta de maneiras diferentes conforme sua estabilidade. Com isso, deve ficar bem claro para você isto. A teoria do nó temporal desloca o centro da física fundamental. Afinal, em vez de perguntar quais leis passam a valer em cada regime, a questão decisiva passa a ser quais padrões de coerência a rede temporal consegue sustentar. Clássico, quântico e relativístico deixam de ser níveis da realidade e passam a ser classes topológicas de projetabilidade, determinadas pela robustez, pela distribuição e pela persistência da coerência ao longo da modulação. Com isso, a transição entre regimes deixa de ser um enigma ontológico e passa a ser um fenômeno estrutural. Quando a coerência se concentra e se estabiliza, emergem trajetórias. Quando ela se distribui e oscila, emergem superposições. Quando ela se reorganiza globalmente, emerge geometria dinâmica. A TNT, assim, não apenas reconcilia os regimes clássico, quântico e transitórios, ela revela que todos eles são expressões contínuas de uma única dinâmica subjacente, governada não por leis desconexas, mas pela topologia da coerência que a realidade é capaz de projetar. O ponto central que você deve fixar até aqui é este: clássico e quântico não são linguagens incompatíveis. São regimes de validade distintos de uma mesma projeção, determinados pela topologia dos domínios coerentes da rede temporal. Em seguida,
Vamos aprofundar esse ponto mostrando como essa compatibilidade se expressa de forma operacional. Ou seja, quando a descrição por trajetórias é válida, quando ela falha, e como a TNT fornece um critério objetivo para essa transição, encerrando, assim, o capítulo 6 do livro com uma visão unificada e estrutural da dinâmica física do que chamamos de realidade. Até este momento, estabelecemos que os regimes clássico e quântico não são teorias concorrentes, nem níveis ontológicos distintos da realidade. Eles são regimes de projeção diferentes de uma mesma rede temporal, determinados pela estabilidade topológica dos domínios coerentes. Agora, precisamos avançar um passo decisivo, compreender o papel central do regime transitório e, sobretudo, entender ou que a TNT chama de dinâmica da coerência. Esse ponto é fundamental porque, historicamente, a física concentrou seus esforços nos regimes extremos. De um lado, o regime clássico, estável, previsível, geométrico. De outro, o regime quântico, instável, probabilístico, não local. O que ficou conceitualmente subexplorado foi justamente o intervalo entre eles, tratado em geral como uma região de passagem, um problema técnico de aproximação ou uma questão de escala. A TNT inverte essa perspectiva. Para a TNT, o regime transitório não é secundário, ele é estruturalmente decisivo, porque é nele que a natureza revela o mecanismo real que conecta todos os regimes, a dinâmica da coerência. Mas o que isso significa exatamente? Na teoria do nó temporal, coerência não é um conceito psicológico, nem uma metáfora vaga de ordem. Coerência é uma propriedade funcional objetiva da rede temporal. Ela mede o grau em que os estados internos de um domínio, isto é, os padrões de sintonia entre nós, suas fases relativas e suas conexões não locais, conseguem evoluir de forma compatível, sem gerar tensões internas que inviabilizem a projeção. Em termos diretos, coerência é a capacidade de um domínio da rede temporal sustentar uma identidade projetável ao longo da modulação. Quando a coerência é alta, o domínio se comporta como uma unidade rígida. Quando é intermediária, o domínio ainda existe, mas sua identidade oscila, se distribui e se reorganiza. Quando a coerência se perde, o domínio deixa de ser projetável como entidade estável. A dinâmica da coerência, portanto, é o processo pelo qual essa capacidade se ajusta, se redistribui ou se reorganiza ao longo do tempo fundamental. Ela não é estática. Ela flui, responde ao entorno, às conexões, às perturbações e à própria modulação interna da rede. É exatamente essa dinâmica que define os regimes físicos. No regime clássico, a coerência é alta e persistentemente estável. A dinâmica interna do domínio é fortemente subordinada ao padrão coletivo. As flutuações internas existem, mas são rapidamente amortecidas. O domínio pode ser descrito, na projeção, por poucas variáveis efetivas como posição e velocidade. A trajetória emerge como um retrato fiel da evolução real da rede. Esse é o regime em que a ação mínima, as equações de movimento e a causalidade local aparecem como descrições excelentes. No regime quântico, a coerência não desaparece, mas muda de forma. Ela deixa de ser globalmente rígida e passa a ser distribuída e sensível. O domínio continua projetável, mas já não admite compressão em uma única trajetória. A identidade do sistema se espalha em configurações alternativas compatíveis, e a projeção registra isso como superposição, interferência e não localidade. A probabilidade não é ignorância, é a assinatura projetada de uma coerência que oscila entre múltiplos padrões possíveis.
regime transitório, a coerência ainda é suficiente para sustentar entidades relativamente estáveis, mas já não é rígida o bastante para garantir trajetórias únicas e determinismo pleno. A dinâmica da coerência torna-se competitiva, padrões internos disputam predominância, pequenas perturbações produzem efeitos macroscópicos e a projeção começa a oscilar entre descrições clássicas e quânticas. É justamente nesse regime que surgem fenômenos como decoerência parcial, bifurcações dinâmicas, emergência progressiva do comportamento clássico, efeitos mesoscópicos e instabilidades de fase. A importância do regime transitório é que ele expõe o mecanismo real da transição. Não há salto ontológico, não há colapso misterioso, há reorganizações da coerência. A projeção muda porque a estrutura que ela tenta resumir mudou de estabilidade. A descrição por trajetória falha não por erro conceitual, mas porque a coerência deixou de sustentar essa compressão. Com isso, a TNT oferece um critério objetivo de aplicabilidade dos formalismos físicos. A validade de uma descrição depende da estabilidade topológica da coerência que a sustenta. Ou seja, enquanto a coerência permite uma identidade projetável simples, o regime clássico vale. Quando ela se distribui e oscila, o regime quântico se impõe. Quando ela se reorganiza globalmente, afetando a própria estrutura das projeções, entramos no domínio da geometria e da gravitação. E é exatamente aqui que a parte 6 de nosso curso se encerra e o próximo se anuncia. Esta aula teve como objetivo revelar a dinâmica interna da projeção, ação mínima, equações de movimento, superposição e transições de regime como expressões de uma mesma economia de coerência. Agora fica claro que a geometria do espaço-tempo não pode ser tratada como pano de fundo neutro. Ela é, ela própria, uma projeção da coerência em regime global. É por isso que, na parte 7 do curso, o foco se desloca naturalmente para a geometria, a gravitação e a relatividade geral, não como teorias externas acopladas à TNT, mas como consequências diretas do mesmo princípio que vimos operar aqui. A forma como a rede temporal, ao sustentar coerência em diferentes escalas e regimes, projeta aquilo que chamamos de espaço, tempo, curvatura e gravitação. Encerramos assim a parte 6 com uma conclusão decisiva. Compreender a física é compreender a dinâmica da coerência. E compreender a gravitação será, nas próximas aulas, compreender como essa coerência, quando organizada globalmente, se manifesta como geometria dinâmica do mundo projetado. E se esse tema lhe parecer tão envolvente quanto é para nós, considere se inscrever no canal. Até a próxima!